aulinha de hoje, nós vamos fazer um suéter que eu vou deixar aí como sugestão para os menininhos de Natal, né? Que vocês estavam pedindo, que a gente só faz para menininha, mas nada impede também de fazer para as menininhas, né, gente? Então, deixo eu explicar para vocês como nós vamos pegar as medidas para fazer esse suéter. A primeira medida que nós temos que ter é o contorno da cabeça da criança, porque nós vamos fazer fechado, tá? Não tem abertura atrás. Então, precisa passar direitinho pela cabeça, né, gente? Aí, vocês pegam a medida do contorno da cabeça da criança que vocês querem fazer. E vamos começar, depois no decorrer do vídeo, vocês vão acompanhar o processo de fazer a palhinha. E a outra medida é a largura do bracinho, que vocês têm que fazer aqui a cava até a largura do bracinho que vocês precisam para a criança que vocês estão fazendo. Aí, depois, descer o corpinho. No meu caso aqui, eu tô fazendo um tamanhinho de 1 a 3 meses, tá? Ele ficou de largura, deixa eu medir aqui para vocês. Ele ficou com 23 centímetros aqui, 23 nas costas, 46 de contorno de peito, de largura. De comprimento total, já com a barrinha de acabamento, ficou com 26 centímetros. E a manguinha com 24 centímetros de comprimento total. Ok, gente? Então, se vocês não tiverem a criança para medir ou uma peça de roupa para ir fazendo, colocando em cima, né? E vendo a largurinha do braço que precisa, vocês podem procurar no Google tabela de medidas para casaquinho de bebê. São medidas aproximadas, né, gente? Mas assim a gente tem pelo menos uma noção do que nós estamos fazendo, ok? Então vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Eu vou usar a Mori Baby da Círculo, o tex dela é 200 e essa cor é a 0362. Uma branca na cor 0010 e a preta na cor 0940. Agulha de crochê número 2. Se o ponto de vocês for muito apertado, pode usar tranquilamente 2,5 a 3, ok? Vamos lá então, gente. Eu fiz aqui 94 correntinhas, porque eu preciso de 40 centímetros de contorno de cabeça, pro tamanho que eu vou fazer. Então, olha aqui, gente, olha, 40 centímetros, ok? Depois da medida necessária para o tamanho que nós estamos fazendo, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar essa palhinha toda em meio ponto. Eu vou subir 2 correntinhas e vou continuar agora por 20 meios pontos. O meio ponto eu dou uma laçadinha na agulha, fico com 3, tiro as 3 de uma vez. Uma laçadinha, fico com 3, tiro as 3 de uma vez. Novamente. Ok? Vamos fazer 20 meios pontos. Fiz aqui meus 20 pontos. Agora, no próxima correntinha, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer 2 meios pontos juntos. Sem correntinha de separação, sem nada. Olha, um meio ponto, mais um no mesmo espaço. Agora, aqui, gente, eu aconselho vocês a colocar marcador, para vocês não se perderem, tá? Então, no meio desses 2 pontinhos que eu fiz de aumento, eu coloco um marcador, ok? E agora, eu vou percorrer por mais 25 meios pontos. Terminei meus 25 pontos. No próximo pontinho, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 meios pontos no mesmo pontinho. Terminei o aumento, coloco o meu marcador aqui no meio dos dois, olha, entre um e outro. E agora, eu vou fazer mais 20 meios pontos, ok?
Dessa maneira, vamos percorrer por mais 20 meios pontos. Vamos lá, então. 20 pontinhos terminados, vou para a próxima correntinha e faço 2 meios pontos no mesmo espaço. Aqui vai ser o nosso terceiro aumento. Venho e coloco o meu marcador. Agora, para completar, nós vamos fazer 25 meios pontos. Continuo na próxima correntinha, faço o primeiro e vou seguindo, até completar 25 meios pontos. Cheguei aqui, olha, me sobrou um pontinho. Então, nesse pontinho, eu vou fazer o meu último aumento, que são 2 meios pontos juntos. E fecho com um ponto baixíssimo aqui no pontinho onde eu comecei. Venho aqui no meio deles e marco o meu aumento. Ok, gente? Então, aqui, olha, vai ficar assim, parte das costas, frente e as duas manguinhas. Então, vamos lá. Essa palhinha é muito fácil, gente. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma para fazer. Eu vou subir com 2 correntinhas e vou percorrer agora ponto sobre ponto. Ok? Só em meio ponto. Percorrendo pontinho sobre pontinho, sem segredo nenhum. Vou fazer isso até chegar no meu primeiro marcador. Cheguei aqui aonde está o meu primeiro marcador. Eu retiro o meu marcador e aqui nesse pontinho eu vou fazer 2 meios pontos. Terminei de fazer, eu volto com o meu marcador, porque daí eu já sei, na próxima carreira, que aqui eu vou fazer o meu aumento. E percorro, gente, agora ponto sobre ponto, até chegar no outro marcador e fazer a mesma coisa. Eu vou voltar mais uma vez com vocês para mostrar, porque depois nós vamos prosseguir pelo comprimento desejado da pala, somente fazendo dessa maneira. Meio ponto e aumento sobre aumento. Ok? Vou percorrer assim até o outro marcador e já volto. Trabalhei aqui tudo em meio ponto e cheguei aqui no meu outro marcador. Retiro o marcador e vou fazer 2 meios pontos aqui aonde estava o meu marcador, os 2 juntos, olha, no mesmo espaço. Coloco novamente o meu marcador entre um e outro, aqui no meio dos 2. Ok, gente? Então, nós vamos percorrer dessa forma, agora pelo comprimento que nós precisamos da palhinha, tá? E o comprimento é a largura da manga. Ok? Quando nós chegarmos numa largura suficiente da manga para o comprimento que nós estamos fazendo, essa é a medida que nós vamos ter que parar de fazer a palhinha e descer o corpinho, tá? Então, aqui é ponto sobre ponto, meio ponto sobre meio ponto. Quando chegar nos marcadores, vocês façam 2 meios pontos juntos. E dessa forma, nós vamos aumentando a palhinha. Eu vou fazer a minha por 10 centímetros. E aí, eu volto para nós continuarmos. Terminando aqui a minha palhinha, agora nós vamos fechar as manguinhas. Eu já fiz o meu aumento. Agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Essa parte aqui é a parte das costas. Então, nós vamos caminhar normalmente em meio ponto. Até nós chegarmos no próximo marcador.
Ok, pessoal? Somente meio ponto aqui até o marcador. Percorri tudo em meio ponto, cheguei no meu marcador. Aqui é a nossa primeira manguinha. Então, eu retiro o meu marcador, faço um meio ponto. Agora, não preciso mais colocar o meu marcador. Vou para o próximo, retiro o marcador e faço outro meio ponto. Ok? Já ficamos com uma manguinha fechada. E agora, eu continuo percorrendo em meio ponto por toda essa partinha aqui, que vai ser a frente do nosso suéter, né? Então, eu vou percorrer por meio ponto até chegar no próximo marcador. Vamos lá. Temos aqui a nossa pala fechadinha, com as manguinhas já separadas. Agora, nós vamos trabalhar aqui só em volta do corpinho. Eu vou fazer aqui por mais ou menos uns 14 centímetros, para esse tamanho que eu tô fazendo, porque depois ainda tem uma barrinha, né? Para fazer, então ele já fica um pouco mais compridinho. Vou percorrer, eu vou fazer o suéter inteiro em meio ponto, gente. Se vocês quiserem variar o ponto, vocês fiquem à vontade. Eu vou fazer ele só em meio ponto. E agora, eu vou percorrer por toda a volta em meio ponto. Subo com 2 correntinhas e vou normalmente percorrendo em meios pontos. Eu vou fazer aqui até chegar na manguinha, volto para mostrar para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, ok? Cheguei aqui na manguinha, olha, só em meio ponto. Aqui, no meio da manguinha, eu faço outro meio ponto. E continuo. Percorrendo tudo em meio ponto. E dessa forma, nós vamos trabalhar agora em círculo, né? Pelo comprimento da blusinha que a gente precisa. Olha, vai ficando assim, ok? Agora, vamos trabalhar somente aqui em círculo para descer a nossa blusinha. Vamos fazer isso pelo comprimento necessário aí para o tamanho que a gente tá fazendo, tá ok? Olha, gente, eu adiantei aqui, fiz os meus 14 centímetros, depois que nós fechamos a manguinha, e já fiz a barrinha aqui na parte final do suéter, na golinha. E essa manguinha eu também já fiz, porque eu vou fazer a outra com vocês e é exatamente igual, ok? Então, vamos lá. Eu viro aqui na parte de trás. E uma observação, pessoal, eu tava trabalhando com a agulha número 2. Aqui na manguinha eu mudei para 1,75, que é para ela ir dando uma ajustadinha, tá? Assim a gente não precisa ficar fazendo muitas diminuições. Então, eu pego em qualquer pontinho aqui, olha, da parte de trás, subo com 2 correntinhas. Já vou prendendo o meu fiozinho. E vou trabalhar normalmente em meio ponto. Continuo sempre em meio ponto. Eu vou fazer isso até chegar aqui, olha, por toda a volta, até chegar antes aqui da parte que fica embaixo do bracinho. E aí, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer essa parte. Vamos lá, então, gente. Cheguei aqui embaixo do bracinho,
Aqui eu vou fazer uma diminuição tripla. Então, nós vamos fazer assim. Vou puxar uma laçada, deixar na agulha, vou pro próximo ponto, novamente, não tiro. No próximo, e não tiro. 3 vezes, agora eu tiro todos de uma vez, ok? E continuo normalmente em meio ponto. Vou continuar. Eu marquei aqui, olha, vocês estão observando? Eu coloquei o marcador aonde eu comecei a minha carreira, porque eu não vou fechar com ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui, olha, fiz meu último ponto, já estou aqui onde eu comecei. Eu tiro meu marcador e já passo direto para o ponto onde eu comecei e faço meio ponto novamente. Coloco meu marcador, que aqui é o início da carreira, e percorro em meio ponto. Eu acho que fica um acabamento mais perfeito assim, gente, sem fechar com ponto baixíssimo. E nós vamos percorrendo normalmente em meio ponto. Eu vou fazer pela toda a volta, e quando eu chegar aqui no marcador, eu vou voltar mais uma vez para mostrar para vocês como nós temos que fazer. Olha, pessoal, cheguei aqui no marcador, fiz o meu último meio ponto e cheguei no marcador. Retiro o marcador, faço meio ponto sem fechar com ponto baixíssimo, continuo normalmente. Faço meio ponto e aqui eu já vou iniciar a próxima carreira. Então, eu marco novamente, ok? E agora eu percorro normalmente. A única diferença é que nós não vamos fechar com meio ponto, para ficar um acabamento mais perfeito, tá bom? Então, no meu caso, eu fiz assim por 18 carreiras, para esse tamanho que eu tô fazendo. Porque depois dessas 18 carreiras que eu fiz, nós só vamos fazer mais 2 carreiras em pontos baixos aqui, para ajustar o punho e fazer a barrinha branca. Então, em centímetros aqui, vocês têm que fazer para esse tamanho, se tiver diferença de ponto, contando aqui, olha, sem contar a barrinha, uns 20 centímetros, ok? Que no meu caso deram aqui 18 carreiras. Aí, nós fazemos as 2 carreirinhas de diminuição e mais a barrinha. Vamos lá, então. Olha, pessoal, terminei as minhas carreiras. Agora, nós vamos fazer o seguinte: tiro o meu marcador e faço um ponto baixo. Coloco novamente meu marcador. Fiz um ponto baixo, 2 e 3. Agora, eu vou fazer uma diminuição, pegando só essa laçadinha da frente aqui, olha, pego uma, vou pro próximo ponto e pego a outra, olha. Puxo e faço meu pontinho baixo. Novamente, 3 pontos baixos. Uma diminuição. Pego uma laçadinha, pego a outra e faço meu pontinho baixo. Ok? Vamos fazer assim por toda a volta, até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no marcador, retiro, faço um pontinho baixo, coloco novamente meu marcador e vou fazer agora 5 pontos baixos. Nós já fizemos um, faço 2, 3, 4, 5. Agora, vou fazer uma diminuição. Pego aqui a alcinha da frente, vou pro próximo ponto e pego a alcinha da frente e faço meu pontinho baixo. E assim eu vou. 5 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5. Vou fazer novamente uma diminuição. Olha, pego
aqui a laçadinha da frente, vou pro próximo ponto, pego a outra laçadinha e faço o meu pontinho baixo, ok? Vamos fazer isso por toda a carreira. Tô terminando a carreira aqui, olha, no meu caso, sobraram 3 pontinhos. E não tem importância, gente, eu faço eles normalmente em ponto baixo, ok? E agora eu tiro o meu marcador e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio vermelho e vamos começar a fazer a barrinha. Agora aqui nós vamos colocar o fiozinho branco e vamos fazer uma carreira só em ponto alto. Isso, gente, eu fiz no decote, nas manguinhas e na barra da blusinha. Então, por isso que eu já adiantei, porque é a mesma coisa, tá? Subi com 3 correntinhas e vou percorrer somente em pontos altos. Agora, sem diminuição nenhuma, só ponto alto. Vamos lá, então, fazer isso por toda a nossa carreira. Fiz aqui a minha carreira de ponto alto. Agora, eu subo 3 correntinhas e vou fazer o pontinho barra. Então, eu vou pegar, passando a agulha por trás do ponto, olha. E vou fazer o meu pontinho em relevo. No próximo, eu passo a agulha pela frente do ponto e faço meu ponto alto normal. Agora, por trás do ponto, no próximo, pego pela frente do ponto. Vou fazer assim essa carreira e mais uma, ok? Eu fiz 2 carreirinhas com esse ponto relevo, que é o pontinho barra. Vamos lá, então. Terminei a barrinha, tá? As 2 manguinhas prontas. E o que eu fiz aqui, pessoal, eu fiz no decote e aqui na barra também. Então, é uma carreira só em ponto alto e depois 2 carreiras do pontinho relevo, tá? Então, é a mesma coisa que eu fiz nas manguinhas, eu fiz no decote e na barrinha. Agora, eu passei uma carreirinha aqui, olha, com ponto baixíssimo, para dar um acabamentozinho. Eu fiz no decote e fiz aqui na barrinha. Vou mostrar para vocês aqui como eu fiz. Eu coloco a minha agulha no mesmo pontinho, olha, junto com o pontinho lá do branco. Vou pegar o meu fiozinho preto e vou puxar. Agora, eu vou no próximo pontinho que eu fiz em branco, olha, introduzo a minha agulha e puxo a laçadinha lá atrás. Aqui, depois, eu ajusto, que é o começo. E vou fazendo assim, olha. Fazer bem devagarzinho. Olha, coloco lá no próximo pontinho que eu fiz. Puxo o fiozinho preto e faço um ponto baixíssimo. Vou lá no próximo pontinho em branco, olha, junto com o pontinho branco. E puxo um ponto baixíssimo. Vou no próximo. Olha, no próximo, não apertem muito, gente, bem folgadinho, para não repuxar, porque senão fica feio, ok? E vai ficando assim. Vamos lá, então, fazer esse acabamentozinho. Gente, eu terminei. Aqui em cima da carreirinha que nós fizemos de ponto baixíssimo preta, eu fiz outra em vermelho, olha. Pra ficar tipo uma listinha. Fiz isso no decote, fiz na barrinha e nas manguinhas, ok? Agora, nós vamos pro bonequinho, que nós vamos enfeitar aqui com bonequinho de neve, né? Olha, com um fio só da lã, ele fica desse tamanho.
e com 2 fios juntos, ele fica assim. Então, aí é uma questão de escolha, né, gente? Se vocês querem colocar um maiorzinho, ou talvez um menor, assim, na barrinha, ou aqui em cima. Aí, vocês vê conforme o gosto, né? Eu fiz até um cachecolzinho, do mesmo jeito que eu fiz lá no bonequinho de neve. Depois eu vou deixar o link para vocês verem aí no final do vídeo. Dei um nozinho nele aqui, olha. E depois nós vamos colocar junto aqui na carinha do bonequinho, para dar o acabamento com um cachecolzinho, ok? Então, vamos lá fazer o nosso bonequinho. Eu faço um anel mágico, puxo aqui uma laçadinha, uma correntinha. Subo mais 2, e aqui dentro eu vou fazer 12 pontos altos. Já tenho 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, vamos pegar o fiozinho menor, puxar, e vamos fechar o nosso círculo na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, em cada ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, eu subo com 3 correntinhas. Aqui no mesmo pontinho, eu faço mais um ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço 2 pontos altos juntos. Vou para o próximo e novamente 2 pontos altos juntos. Vamos percorrer assim por toda a volta, ok? Fazendo 2 pontos altos em cada ponto. Terminei, fechei com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Fiz um aumento. No próximo ponto, eu faço somente um ponto alto. No próximo, eu faço 2. No próximo, eu faço 1. No próximo, eu faço 2. E assim eu vou percorrer toda essa volta. Um ponto alto e um aumento. Ok? Vai ficando assim. Vamos lá. Olha, já fiz a base da carinha do bonequinho, né? Que seria com um fio só, seria desse menor, tá? Eu vou usar a que eu fiz com 2 fios juntos, que ele ficou maiorzinho. Fiz a mesma coisa, mesma receita, gente. Só usei 2 fios juntos, ok? E aqui o rostinho eu não vou colar os olhinhos, porque eu já fiz o meu, né? Então, aqui é só colar o olhinho móvel no narizinho, que é o meio aqui, olha, onde nós começamos a carinha. Eu coloquei uma pérolazinha vermelha. E aqui a boquinha eu fiz com o mesmo ponto baixíssimo que nós fizemos aqui, o acabamento. Só isso. Coloquei um pouquinho de blush aqui do lado, para fazer as bochechinhas, né? E é simples assim, para fazer essa carinha, gente. Agora, nós vamos fazer o chapéuzinho. Eu não vou fazer em preto, porque vai ser difícil para vocês conseguirem visualizar. Então, como eu não vou usar, eu vou fazer ele em vermelho.
eu vou fazer aqui 16 correntinhas. Tanto faz usando duplo como usando um fio só, tá, gente? Vamos fazer 16 correntinhas. 16 correntinhas feitas. Eu dou uma laçadinha na agulha e no quarto pontinho, olha, a contar da agulha, 2, 3, 4, eu começo a fazer pontos altos. E vou percorrer assim em ponto alto até o final das correntinhas. Ok? Somente em pontos altos. Pessoal, aqui eu vou fazer uma observação. Vocês têm que fazer o número de correntinhas até que ela passe um pouquinho para fora aqui do rostinho dos dois lados, tá? Se a correntinha de vocês for muito apertada, aqui não importa o número. Eu fiz com 16, vocês podem fazer com mais. Vocês fazem primeiro a carinha e depois vocês medem, olha. Se passar um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, aí tudo certo. Então, terminei aqui minhas correntinhas. Eu viro aqui, olha, onde eu comecei, olha, o fiozinho aqui em cima. E nesse primeiro pontinho aqui, eu faço um ponto baixíssimo, que é para ficar arredondado aqui, ok? E agora eu vou percorrer aqui com ponto baixíssimo por mais 4 pontinhos. Assim. Subo aqui com 3 correntinhas. E vou trabalhar agora em ponto alto. Dois, 3, 4, 5, 6. E vou conferir aqui, olha, tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer 6 pontos altos para nós terminarmos com 4, igual nós começamos aqui. Viro meu trabalho e vou fazer aqui mais 6 pontos altos, acompanhando ponto sobre ponto. Bem simplesinho de fazer, gente, não tem segredo. Agora, para a gente fazer um acabamento, nós viramos aqui e vamos só percorrer em ponto baixíssimo por toda a volta. Olha, eu vou pro próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Próximo, um ponto baixíssimo. E assim eu vou. Olha, eu vou percorrendo, ele já vai automaticamente, vai dando uma arredondadinha aqui, né? Desço aqui também com ponto baixíssimo. Ó. Passo aqui para baixo, ó. E vou fazer só pontos baixíssimos. Ok, gente? Então, eu vou fazer assim por toda a volta do chapéuzinho, aqui em cima, até chegar ali onde nós começamos, e aí eu arremato. Vamos lá, então. Olha, pessoal, eu terminei.
E tá aí a nossa sugestão para os menininhos, né? Que vocês tanto estavam pedindo. Aqui vocês podem costurar com pontinhos invisíveis ou colar. O meu eu colei, ok? Eu usei a cola universal da Círculo, mas vocês podem usar a cola de silicone fria também, que o resultado fica muito bom. Só não esquecem, gente, se for colar, coloca aqui um papelãozinho por baixo, por dentro aqui, olha, na hora de colar, para a cola não pegar aqui na parte de trás. Isso é muito importante, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bem essa aula. Se gostaram, deixe aí o seu gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.